Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 31 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no último dia do mês, para a gente ver como é que está ficando esse nosso gráfico semanal. Ele está começando a querer ficar positivo. Ontem a gente teve um pouco de volatilidade após algumas declarações, né, que surgiram. Então a gente pode ter uma perspectiva de repente fechar uma semana positiva. Vamos aguardar e ver como vai ser isso, tá? Ó, a gente vê que o semanal tocou bem na média de 17 períodos e sentiu. Ou seja, aquela mesma média que ele teve problemas na semana anterior, ele sentiu novamente. Então vamos ver o desenrolar da semana para ver se ele vai ter força de repente para passar dela e quem sabe buscar a próxima média ou até mesmo alçar voos maiores, tá? Mas vamos observar. O diário, o que o diário fez? Ó, o diário, o diário na verdade ele engolfou o dia anterior, certo? O que seria o engolfar? Ele fez uma mínima menor e uma máxima maior do que o dia anterior, tá? Aí o que acontece? Ó, ele conseguiu ultrapassar as médias e bateu bem na média 17 períodos do diário também. Só que a gente vê que ele fechou com muito pavio, porque na verdade foi um movimento por conta de declarações que obtiveram, por questão das taxações, né, que tiveram algumas notícias no dia de ontem e acabaram movimentando o mercado, tá? Então, no dia de hoje nós vamos ter que entender o que? Se o mercado absorveu bem aquelas notícias e entende que aquilo é positivo, ou seja, aí a gente ganha uma possibilidade de começar a ter movimentos para cima, tá? Porque o preço estava preso nessa região por conta disso. Então vamos ver agora se o mercado se anima depois dessas notícias ou se ele resolve ir para baixo mesmo, tá? Vamos observar. Se a gente puxar uma retração aqui, ó, só para a gente ver, ó, a gente pegar esse primeiro topinho aqui, ó, olha lá, ó, cravou 76,4% ó, do movimento, tá vendo? Vou puxar um zoom aqui, fica mais fácil de vocês verem, ó. Tá vendo? Então ele pegou no 76,4 e sentiu. Então, isso pode ser um indício também que ele não vai dar continuidade, tá? Mas aí a gente vai ter que esperar o dia de hoje para poder entender isso melhor, tá bom? Vamos ver como é que ficou os 60 minutos? Olha os 60 minutos, ó. Eu até deixei algumas marcações antigas aqui para a gente observar. Eu tinha chamado a atenção que se ele ganhasse o fundo ele poderia evoluir. E de fato, o que ele fez? Ele rompeu o fundo e não conseguiu confirmar para baixo, né? Então, de certa forma, isso foi interessante. Mas o dia de ontem, até a notícia estava bem consolidado, né? Por que consolidado? Porque ele estava fazendo candles de lado, ó. Ele fez um candle 1 negativo, depois fez um candle 2 positivo, basicamente um candle ao lado do outro aqui. Depois ele já devolveu tudo, ele foi até lá aquela resistência que a gente já chamou a atenção em outro momento. E ó, voltou. Depois ele tentou novamente, veio outro candle negativo. Aí ó, aí ele começou a construir um movimento ascendente, ó, e vinha pro fundo. Então ele estava bem indeciso, né? E aí quando sai as notícias, a gente tem um candle número 7 aqui, ó, com uma amplitude de 3.190 pontos, certo? Então, assim, isso aqui, para quem
estava em operações pode ter sido não muito bom, porque para quem estava vendido, por exemplo, pode ter pulado stop, pode ter acontecido algumas coisas não muito interessantes, não só no índice, porém como em outros ativos que se movimentaram forte, tá bom? Espero que vocês não tenham se machucado, tá? Agora olhando para esse cenário do 60, uma vez que ele é como se ele tivesse armado um pivô para cima aqui, estourado tudo para cima, só que ele devolveu e basicamente fechou ali, ó, um pouquinho acima desse teórico rompimento de um pivô. Por quê? O que, que eu estou vendo aqui, ó? Esse teórico rompimento seria isso aqui, aí ele vai na base, aí ele estoura. No que ele estoura, no mesmo candle ele corrige, ó. Onde que ele veio corrigir? Onde que ele corrigiu? Naquela resistência forte. Então isso dá um indício muito bacana dele poder fazer isso, tá? Por quê? Porque ele se segurou na resistência, que agora vai virar suporte, e aí ele pode querer entregar um movimento altista. E aí ele pode buscar o próximo topo ali mais relevante, ó, tá? Então, é o que eu mais acredito para o dia de hoje, essa possibilidade. Agora, óbvio, eu vou olhar para possibilidades de venda também. O que, que me faz olhar para vendas aqui, ó? Vamos pensar o seguinte, ele pode querer induzir comprador, correto? Então, ele pode querer induzir os compradores, aí ele chegar aqui, ó, e aí ele começar a enrolar, certo? Ou até mesmo já não ter força suficiente. Pessoal, quando eu faço esses zigue-zagues aqui, não quer dizer necessariamente que precisa ser nos 60 minutos, tá? Pode ser no 15, pode ser no 5, eu não sei qual tempo gráfico que você opera, mas nos tempos menores a gente tem que ficar atento em relação a essas mudanças de estrutura, mudanças de comportamento, tá bom? A gente faz os desenhos aqui para que vocês visualizem isso nos tempos menores, tá? Porque o candle de 60 imagina que ele não vai abrir o pregão e depois ele vai recuar. Assim, nesses desenhos é mais difícil serem formados. Eles vão acontecer, mas de um outro formato nos tempos maiores, tá? Ó, eles demoram para acontecer, tá vendo? Ó, aqui, ó, quantas horas foram aqui, certo? Foram 10 candles, ou seja, 10 horas para formar isso. Depois mais aqui, ó, mais 9 candles. Então, essas formações no tempo maior demora mais, tá? Então a gente está exemplificando aqui o que pode acontecer nos tempos menores, tá? Agora vamos falar de retração. Ó. Se a gente pegar uma retração do topo da notícia até o fundo do dia de ontem, ó, ele parou onde? Ele parou bem no 38,2, tá? Parou ali na região de 38,2. Então, ele teria espaço até para dar uma buscar um pouquinho mais, né? 50, 618 aqui. Aí depois, quem sabe daqui, depois da primeira hora do dia, ele não acelera ali depois das 10 e vem buscar topo. Pode ser isso aqui que ele possa fazer hoje. Vai ser, tem que fazer isso? Não, não tem que fazer. Ele tem que fazer o que ele quiser. O mercado faz o que ele quer. Né? A gente ganha possibilidades, a gente trabalha as possibilidades aqui. Para mim ficaria mais bonito ele não passar essa linha aqui, ou seja, não passar da mínima da 8. Se ele passar da mínima da 8 dos 60 minutos, aí ele pode voltar aqui para essa bagunça que ele estava. Tá? Então é preferível que ele fique por aqui. Que ele bata aqui nos 50% de repente e já vá. Ou daqui onde ele está mesmo ele já pode ir. Porque esse candle aqui ele foi e voltou. Então já acaba sendo a correção. Vamos tentar ver no 15 minutos se a gente consegue visualizar isso melhor. E se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir, por favor. Encaminha aí, caminha para os amigos, né? Compartilha com os amigos. Deixa um comentário. Deixa um comentário se você está gostando desses vídeos, está fazendo sentido para você. Tá bom? 15 minutos. Olha lá o 15 minutos. O 15 minutos ficou feio, né? Olha esse paviozão do 28 aqui. Então ele foi, depois devolveu tudo. Ou seja, ele subiu muito forte com a notícia. E aí os players grandes começaram a realizar. Ou seja, o que eu realizar? Colocar o lucro no bolso. E aí o preço sentiu voltou. Tá? Então aí o 15 depois deu uma enrolada, ele ficou aqui no mesmo lugar, não saiu, ele deu uma consolidadinha aqui, mas a notícia legal, boa, assim, para o âmbito da compra, é que ele segurou aqui. Então por ter segurado aqui, se a gente pensasse assim, esquece o paviozão, né? Esquece o paviozão, é como se tivesse feito isso aqui, ó. Aqui vai, aí volta, né? E aí agora ele está acumulando. Está acumulando. O que o acúmulo faz? A hora que dá um movimento ele explode, certo? Então ele pode explodir para cima, aí faria a continuidade, certo?
Então, o primeiro teste é a máxima de ontem, óbvio. E depois, ganhando essa máxima de ontem, aí ele vai buscar esse 778, aqui 780 aproximadamente, tá? Então, essa região dos 780. Ele pode ir até dar uma corrigidinha às vezes aqui, ó, retestando o topo. E aí vem fazer isso aqui. Aí, óbvio que chegando aqui, ó, aí a gente vai olhar para o lado esquerdo, ó, a gente vai ver que tem bastante briga, né? Então aí a gente vai ter que entender qual é o contexto. Se ele vai conseguir dar continuidade, ou se ele de repente testa o topo, dá uma segurada e depois vai. Porque eu estou muito lembrado que ontem ele foi lá e testou o topo e falhou, né? Então todo mundo achando que ele ia embora, né? Acelerou, tá, falou agora vai, bateu lá, falhou. Ele não chegou nem a violar o topo anterior. Então temos que ficar atento como é o comportamento para saber colocar o dinheiro no bolso, tá? Para a gente poder guardar também. Então, para o ângulo da compra, eu estou vendo isso daqui, tá? O que me agradaria mais realmente é ele segurar aqui e já sair acelerando, porque se ele vir para baixo, aí ele pode azedar. Por que que ele pode azedar? Porque ele pode passar dessas médias aqui, ó. Aí passando e firmando para baixo das médias aqui, ó, ele pode pesar muito, certo? Aí ele pode chegar até aqui nessa região, possivelmente, tá? Aí se a gente pegar a retração, ó, vamos pegar a retração oposta aqui pra gente ver, ó. Ó, essa perna aqui, ó. Ó, bem no 76.4. Então ele pode vir aqui. Não que é ruim, tá? Que aí fica mais barato pra gente comprar, tá? Aí tem que dar condição, aí a gente tem que observar, você vai armar um padrão, você vai dar o teu gatilho, o jeito que você opera, depende do jeito que você opera, né? Aí de repente aqui, ó, ele começa a construir um padrão ascendente, certo? E aí ele vem testar e armar um pivô em relação a essa região. Aí depois, quem sabe aqui ele dá uma segurada, aí ele vai armando outro pivôzinho pra cima, de continuidade, segura, aí depois vem e estoura tudo pra cima, certo? Aí quando chegar aqui, ó, aqui já é quase alvo, tá, gente? Aí tem que olhar como é que vai se comportar. Por que que é quase alvo? A gente projeta, né? Vamos pegar a projeção, vamos ver. Ó, topo. Se for lá no 76, olha lá, 100%. Dá alvo ali certinho, tá? Aí, óbvio que se for um dia típico, ele pode ir mais para cima, buscar ali um 61.8, certo? Aí a gente tem que observar, entender, olhar contexto. Sempre observe o contexto, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo tenha feito sentido para você. Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã!